vida de um paulista. Sim. Quando nós vemos no estado de São Paulo, é impressionante como as pessoas andam todos com muita pressa Sempre. e quase obcecados, foi como se tivesse sempre Que chegar lá, atrasados né? para chegar àquele local onde eles vão. Então, a gente não sabe. O que passa, né? É, Na vida de cada um. o Ascenso Ferreira fez uma poesia em que ele falava sobre o gaúcho, né? Dizia, a poesia é mais ou menos assim, que dizia, lá vai o gaúcho correndo, pulando, correndo, vai cada vez mais, vai na frente. Para quê? Ele disse, para nada. Vinícius, o senhor também gosta de biografias, hein? Filosofia e livros de história. Gosto. Qual seria, então, diga para nós, o grande legado, digamos assim, da história maior? Eu creio que nós podemos, eu posso resumir duas coisas assim. Primeiro é que o progresso material nem sempre leva ao progresso moral. E também que muitas lições que que foram recitadas muitos anos antes do nascimento de Cristo ainda hoje são válidas. Eu me refiro ao Tao Te Ching de Lao Tzu, em que tem muitas daquelas lições, muitas reflexões que se repetem no dia de hoje. Eu me lembro assim, no momento de um poema dele, em que ele fala sobre o acúmulo das riquezas nos palácios e o abandono dos campos. Isso muitas vezes nós vemos no sentido figurado, que é a concentração da riqueza em prédios gigantescos, super caros, enquanto muitas vezes falta o mínimo de recursos para atender aos reclamos mais fundamentais Os essenciais. do sertão, né? Onde nós não temos estrada, não temos água, não temos saneamento. Vemos as populações ainda hoje sofrendo como sofriam há 200 anos atrás. Então, isso tudo dói no nosso coração. Nós sofremos bastante com isso, mas esperamos que as lições da história um dia seja objeto de meditação dos nossos mandatários, né, dos nossos políticos principalmente. Vinícius, por falar assim, nós estamos comentando sobre a grande história, o nome do grande advogado Sobral Pinto, o que é que ele lembra? Sobral Pinto lembra que foi o patrono da minha turma na Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia. Sobral Pinto, na sua época, representou muito para a redemocratização. Era um homem católico de quatro costados, por isso ninguém podia impingir-lhe a fama de ser comunista ou subversivo, como se dizia na época, e que teve a coragem de remeter cartas aos mandatários do país, aos generais, fazendo refletir sobre os direitos humanos naquele tempo. Naquela ocasião, né? Naquela ocasião. Sobral Pinto foi o homem que, ao saber das torturas que estavam sendo sofridas por Luiz Carlos Prestes, impetrou um habeas corpus invocando o direito dos animais, o Código de Proteção aos Animais. E foi o fundamento que ele encontrou para revelar a que ponto os direitos humanos haviam sido vilipendiados em certas épocas em nosso país. Bom, falemos agora de Castro Meire. O senhor pratica todos os dias Tai Chi Chuan. Confidencie para nós, ministro, herança de quem? Não, eu hoje já não faço mais diariamente, mas Dia sim, dia não? agora somente 2, 3 vezes na semana. Eu acho que a prática do Tai Chi é algo muito favorável ao desenvolvimento de uma saúde mental e saúde física. O Tai Chi
Tai Chi Chuan é uma prática que se pode resumir dizendo que é uma meditação em movimento. Poderia ser uma terapia, tá? É uma terapia e, ao mesmo tempo, algumas pessoas conseguem curas reais naquela prática. Nós temos ouvido diariamente testemunhos de pessoas que se sentem muito melhor, pessoas que estavam com, principalmente, doenças nervosas, relativas ao psiquismo, às emoções, que são muitas vezes abaladas nessa sociedade nossa aqui, da concorrência, do dia a dia, do corre-corre. Né? O senhor é do time que foi presidido pelo Eurico Miranda e hoje presidido pelo Roberto Dinamite. Melhor do que eu, o senhor sabe. Como bom vascaíno, qual desses comandos o senhor preferiu? Olha, o Roberto Dinamite está renovando o Vasco. Eu acho que, no momento, o Vasco tem maior credibilidade que na administração anterior. Mas nós não podemos negar também que Eurico Miranda desempenhou um papel importante, que deu a sua contribuição, mas eu tenho esperança que, com o Roberto, o Vasco realmente vai encontrar o seu lugar no cenário nacional, porque a situação chegou a tal ponto que nós chegamos à segunda divisão. O vascaíno está esperançoso, então? Temos razões para isso, né? Eu acho que e nós torcemos por isso. O Vasco vai bem. E não precisa nem ser campeão, basta que ele esteja. Que ele vá bem, quatro, né? Tá certo. Tá certo, ministro. Olha, foi uma grande honra recebê-lo aqui. A senhora é uma figura muito simpática, viu? Muito obrigada pelas palavras, viu? Muito obrigado. O Livramento teve vários nomes. Vila Velha, Nossa Senhora do Livramento das Minas do Rio de Conde. Depois passou a ser chamada simplesmente de Vila Velha. Mudou-se de nome de novo para Livramento. Mudou-se para Livramento do Brumado. Eu já estou na quarta mudança aqui. De vez mudasse de nome e fosse consagrada a Nossa Senhora do Livramento, que é a protetora de nossa cidade. Só para o telespectador gravar, definitivamente o nome passou a ser? Livramento de Nossa Senhora. Tá certo.